Tá bom? Então, por gentileza, ao final do culto, passem ali e peguem essa lembrancinha. Boa noite, igreja. A paz do nosso Senhor Deus. Quero convidar nossas crianças. Agora nós teremos um momento, 20 meninos e meninas de 0 a 10 anos. Vocês podem ir. Vocês terão agora um momento de receber também a palavra de Deus. Querida igreja, é um prazer estar na presença do nosso Deus juntos nesse domingo. E como foi introduzido, nesse dia nós vamos falar a respeito do amor de Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor lá em 1 João. 1 João, continuando nossa série de mensagens, nesse texto maravilhoso, 1 João. No capítulo 4, faremos hoje a leitura dos versos 7 até o verso de número 12. Deixa a palavra do Senhor aberta em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 12. O que é o amor? Creio que essa pergunta é uma pergunta que quase todos já fizeram. O que é o amor? E quando nós fazemos essa pergunta à pessoa errada, nós ouvimos respostas, no mínimo, que nos escandalizam, nos deixam preocupados. O que é o amor? Se você faz essa pergunta aos poetas da secularidade do mundo atual, alguns diriam: amar é um deserto e seus temores. Outros diriam: amor é estação, é inverno, é verão, é como um raio de sol. Um poeta português do século XVI disse: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O que é o amor? Quando você faz essa mesma pergunta para a ciência, alguns poderiam afirmar: o amor é apenas a liberação de alguns hormônios, ocitocina e a vasopressina, que estão totalmente ligados ao amor romântico. O que é o amor? Contudo, João, não levado por esse mundo, não levado pelo espírito desse mundo, mas iluminado pelo Senhor, trouxe para todos nós uma definição clara, precisa, verdadeira do amor. E é essa palavra a respeito do amor que vamos ler hoje. 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 12, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, tua palavra viva, poderosa e eficaz foi lida. E nós pedimos que nessa reflexão, Pai, o Senhor possa profundamente falar os nossos corações, nos corrigir, nos exortar. Que assim seja, Pai, conforme a operação do Santo Espírito em nós, nessa noite, por meio da tua palavra. Amém e amém. João é o apóstolo do amor, e pela terceira vez em seu escrito, ele traz à tona a temática do amor. A primeira sessão, onde ele tratou sobre o amor, foi
em 1 João, no capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 11. A segunda sessão está em 1 João, no capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 18, e a terceira sessão é esta que acabamos de ler. Sobre o amor, nós aprendemos anteriormente que aquele que não ama e odeia seu irmão está em trevas. Aquele que não ama e odeia o seu irmão está em trevas. Aprendemos também que aquele que não ama age como Caim, é um assassino. Aprendemos também que aquele que não ama permanece na morte. E mais uma vez, quando João traz à tona esse conteúdo, ele quer nos conduzir a pensar, a refletir a respeito de, se somos amados por Deus, logo, devemos amar o próximo. Amados por Deus, amam o próximo. E aqui, nesse texto, nós percebemos 3 caminhos que nos levam a amar o próximo: o desafio, a expressão e a referência. Repito, o desafio, a expressão e a referência. Seguindo essa lógica de João, nós descobrimos e vivemos a realidade, sendo amados por Deus, amando o próximo. O que João fala a respeito do desafio? No versículo 7 e 8, ele disse: amados, amemo-nos uns aos outros. Esse é o grande desafio e a grande ênfase do texto. Amemo-nos uns aos outros. O amor ao próximo é um desafio. O amor ao próximo é um imperativo, é um mandamento e um privilégio. Amemo-nos uns aos outros. Uma curiosidade, Jerônimo, tradutor, conhecido na Igreja Católica como um dos seus doutores, ele, certa vez comentando o texto de Gálatas, ele citou o exemplo de João, esse João que escreveu esse texto. E ele falou que João, já avançado em dias, fraco, precisou ser carregado para a igreja, de sua casa até a igreja. E no caminho, uma frase estava em sua boca. A frase era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E quando questionado por que somente essa frase estava em seus lábios, ele respondeu: é mandamento do Senhor. E se de todas as coisas somente esta for feita, já será suficiente. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E aqui nós temos o amor ao próximo como resumo da segunda tábua da lei, quando o próprio Cristo Jesus nos ensinou, conforme se lê em Mateus capítulo 22, versículo 39, o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Sendo assim, eu, enquanto cristão, você, enquanto um seguidor de Jesus, nós devemos amar. E o nosso amor não pode ter nem um pouco de hipocrisia. Romanos capítulo 12, versículo 9 fala que o nosso amor, ou a prática do amar dos cristãos, deve ser sem hipocrisia, sem máscaras, teatralidade, encenação. O nosso amor ao próximo deve ser sem distinção. Mateus capítulo 5, no versículo 43 ao 44, diz que devemos amar até mesmo os inimigos. Devemos amar sem restrições. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ali nós encontramos o desafio de amar verdadeiramente, perdoando uns aos outros as ofensas dos outros, sem restrições. Devemos amar sem hiatos, conforme Hebreus, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3, porque ali nós somos desafiados a amar constantemente. O amor não pode ser vacilante, deve ser perene, seguro e certo.
Somos também convidados a amar verdadeiramente sem retração, conforme eu encontro lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Isto é, somos desafiados a crescer e transbordar no amor. O amor não pode ser medíocre, mas ele precisa ser ampliado a cada dia mais. Assim devemos amar. Amai-vos uns aos outros. Poderíamos perguntar, mas por que amar uns aos outros? E João afirma, porque o amor procede de Deus. Deus é amor. Ele é a causa, Ele é a razão, Ele é o princípio do amor, Ele é o agente ativo do amor. Implica afirmar que Deus, em seu profundo ser, é amor. Devemos amar porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, todo aquele que vive o amor em suas relações horizontais, todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que foi gerado pela palavra, regenerado pelo Espírito Santo, adotado e chamado como filho de Deus, o Pai, esse deve viver hoje relações que exalam o amor. O amor é um sinal de identificação do Filho de Deus. O amor é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. O amor é a marca do verdadeiro discípulo. O amor é o dom supremo. O amor é a virtude atemporal. Amamos, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Curiosamente, quando nós observamos o mundo natural, nós percebemos algumas manifestações, numa visão talvez muito superficial, de amor. Só que esse amor natural, na verdade, é uma versão monstrificada do amor. O amor que nós encontramos no mundo, por mais belo que ele aparente ser, em seu interior, no mais íntimo, ele é uma versão monstrificada do amor. O amor que o mundo oferece é um amor egoísta, é um amor segregador, é um amor hipócrita. Fato, você encontrará no mundo amores, mas uma versão horripilante, devastadora do verdadeiro amor. Por que amar? Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Todo aquele que ama verdadeiramente ao Senhor tem o conhecimento de Deus. E o termo grego aqui, gnoskei, traduzido como conhece, denota o conhecimento experimental, experiencial. Trata-se de um conhecimento vívido, de intimidade e comunhão, um conhecimento onde o discípulo caminha com o seu Senhor, um conhecimento onde o servo está prostrado diante do seu Deus e Senhor. Trata-se de uma expressão de vivência. Aquele que conhece a Deus, aquele que caminha com Deus, aquele que anda no Espírito, logo ama. Ama aquele que conhece a Deus, e quanto mais eu conheço a Deus de forma vívida, mais eu amarei ao meu próximo. Mas nós precisamos nos atentar para uma realidade: nem todo aquele que ostenta conhecimento teológico, nem todo aquele que ostenta conhecimento eclesiástico das estruturas da igreja, necessariamente, nem sempre, esse ou essa conhece a Deus. Nós podemos encontrar aberrações, mestres da tradição, que são analfabetos no amor. Muitas vezes, nós, enquanto
religiosos que assentamos nos bancos, domingo após domingo, podemos conhecer bem teologia, citar muito versículos, mas se não tivermos uma vida, vivência, experiência com o Deus da palavra, nós não amamos. Nossas palavras estarão destituídas do amor. Nossa ação será destituída do amor. Ama aquele que conhece, vive, tem intimidade com Deus. Esse é o caminho para amarmos ao outro. João fala então do desafio. E em segundo momento, João fala a respeito da expressão. À luz do versículo 9 e 10, veremos o que João fala sobre a expressão. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João lança luz agora sobre a prova que Deus nos deu do seu profundo e imenso amor. Deus não ama só de palavra, mas também em ação. Por essa razão, Ele manifestou o seu amor por nós, pecadores, enviando o seu Filho unigênito. Enviando o seu Filho unigênito. E esse termo unigênito é muito característico nos escritos de João. É um termo para retratar de forma muito particular a relação que havia entre Deus, o Pai, Deus, o Filho, e essa relação de amor entre eles. O termo também enfatiza a singularidade de Cristo Jesus, sua divindade e sua excelência. Ou seja, Deus nos provou o seu amor, entregando o objeto máximo do seu amor, a saber, o seu Filho. Ele não demonstrou o amor à humanidade, entregando algo que não tinha valor para ele. Ele entregou o seu Filho amado, para manifestar aos homens pecadores o seu imenso amor. Aqui Deus prova o seu imenso amor por nós, amor que podemos qualificá-lo como amor gracioso. Sabe por quê? Porque Deus não amou a humanidade, porque Ele foi amado por essa humanidade. O amor de Deus não foi uma reação ao nosso amor. O texto nos ensina, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não há em nós afeição natural por Deus. Não há em nós um amor que brota do nosso coração pelo Senhor, não. Se amamos ao Senhor hoje, foi porque Ele nos amou primeiro. E a palavra do Senhor retrata a imensidão do amor do Pai por nós. Fato é que em João 3,16, texto tão conhecido por nós, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, como expressar com outras palavras a grandiosidade do amor de Deus, se não afirmar que foi de tal maneira. Em 1 João, aqui no capítulo 3, versículo 1 e versículo 16, fala a respeito do amor de Deus sendo grande, imenso. Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. John MacArthur, certa vez, questionou, indagou, dizendo, por que Deus sequer nos amaria? E mais ainda, por que pagaria um preço tão alto para demonstrar o seu amor? Francamente, a resposta a essa questão ainda está envolta em mistérios. É uma maravilha imensa e até mesmo, muitas vezes, incompreensível. O que há no homem para justificar o amor de Deus por nós? Porque tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que temos, opera contra o amor de Deus,
O que há no homem para que Deus possa amá-lo? Sendo assim, de fato, a melhor definição desse amor, o melhor qualitativo é amor gracioso. Porque não há nada em nós. Não há nada. Lewis certamente afirmou: Ele não nos amou porque somos amáveis, mas porque Ele é amor. Nós não somos amáveis. E completando o seu pensamento, João conclui: mas em que Ele nos amou e enviou o Filho, o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. E pela segunda vez, nesse escrito, João usa o termo propiciação. O termo propiciação foi usado em 1 João, no capítulo 2, versículo 2, quando ele afirmou: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, somente Ele, é a propiciação pelos nossos pecados. Amém. O termo propiciação e expiação remontam ao sistema, ali no Antigo Testamento, de perdão de pecados. O termo propiciar significa apaziguar, o termo expiar traz a ideia de remover a culpa. Ambos os termos apontam para a obra de Jesus. Jesus nos trouxe paz, Romanos 5:1. Jesus trouxe reconciliação com Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Jesus removeu o escrito de dívida, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Jesus, Ele então é a propiciação, Ele é a expiação, Ele revelou por meio de sua obra o grande e furioso amor de Deus. Os termos bíblicos, todos que apontam para a obra de Cristo na cruz, são curiosos. Se você analisar bem os termos bíblicos que falam a respeito da obra de Cristo na cruz, alguns poderiam até ficar escandalizados com o tamanho do amor de Deus. Em Isaías nós encontramos as expressões a respeito de Cristo: afligido, ferido, oprimido, transpassado e moído, pintando um cenário de intensa demonstração de dor. Dor que revela o seu amor. E nos faz concluir: foi pela graça, mas não foi de graça. Na cruz e em Jesus, nós temos a verdadeira expressão do amor. Aquilo que nem nossos poetas, os melhores escritores, tão menos a ciência, poderia definir. Na cruz, nisto consiste o amor, em que Deus, tendo nos amado, entregou o seu Filho. João nos ensina então a respeito do desafio. João fala a respeito da expressão e por fim, João falará a respeito da referência, com base nos versos 11 e 12. E diz assim a palavra: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Aqui nós temos uma nova referência. O amor de Deus serve para mim e para você como uma referência quantitativa e qualitativa para amar. Devemos amar aos outros à medida do amor com que fomos amados por Deus, tanto em qualidade como em quantidade. Jesus nos ensinou lá em João capítulo 13, versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
que também vos ameis uns aos outros. E aqui nós temos uma mudança de referencial, porque antes se dizia: amai-vos uns aos outros como a si mesmos. A referência muda: amai-vos uns aos outros como eu, em Cristo, vos amei. A referência agora é o amor de Deus. A referência agora nos deixa impactados com esse novo desafio. E muitas vezes perplexos. Muitas vezes tristes. Porque aqui cabe uma grande, preciosa e necessária reflexão e confissão. Quando nós analisamos o nosso amor ao próximo, o nosso amor para o outro, nós percebemos que, muitas vezes, o que nós entregamos ao outro é um amor disforme, aquém do verdadeiro amor. Quando nós colocamos o nosso amor contra a parede, avaliando, nós começamos a perceber o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a centralidade do amor próprio em nosso coração, percebemos-nos falhos, deficientes no amor. E alguns poderiam chegar à conclusão, no âmbito familiar: Senhor, eu não tenho amado minha esposa. Outros poderiam chegar à conclusão, mulheres: Senhor, não tenho amado meu marido. Filhos poderiam afirmar hoje, categoricamente: Senhor, diante da realidade desse amor que o Senhor me desafia a amar, não tenho amado meus pais. Muitos hoje poderiam afirmar categoricamente, confessar diante do Senhor, no âmbito eclesiástico: Senhor, eu tenho guardado rancor, muitas vezes ódio, desejo mortal contra pessoas, irmãos da minha própria denominação. Outros poderiam afirmar: Senhor, no âmbito social, civil, eu tenho ódio de quem pensa diferente de mim. Sentencio à morte e ao inferno todo aquele que não caminha comigo. Quando, à luz da palavra de Deus, eu coloco em xeque o sentimento que chamo de amor, muitas vezes, o que cabe para mim e para você é a confissão: Senhor, eu não tenho amado. Diante dessa realidade, a boa notícia que encontramos, com base no versículo 12, onde o texto diz assim: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoados. A boa notícia é que, por mais que eu queira, por mais santo que eu seja, eu nunca vou ostentar um amor que seja perfeito até aquele dia em que ele de fato virá. Ou seja, a cada dia que eu estou nessa terra, a cada dia que eu estou caminhando, peregrinando rumo a Canaã celestial, o amor em mim é aperfeiçoado, o amor em mim é desenvolvido, o amor em mim é refinado, o amor em mim é aprimorado pelo poder do Senhor. Então, o amor que antes eu demonstrava à minha família, no dia de ontem, ele é bem inferior ao dia de hoje, porque tenho aprendido a amar no Senhor. O amor que antes eu sentia por você, meu querido irmão, ontem, é bem inferior comparado ao amor que eu sinto hoje, porque biblicamente em nós está sendo aperfeiçoado o amor, e assim crescemos no amor, e assim desenvolvemos no amor. Devemos amar o próximo com o referencial do amor, esse que nós encontramos em Cristo Jesus, o amor do Pai por nós. Devemos amar, e sim, nosso amor é imperfeito, mas nós estamos sendo, no Senhor, aperfeiçoados no amor. E eu quero concluir dizendo que todo aquele que é amado por Deus, ama o próximo. Todo aquele que é amado por Deus,
entendeu a grandiosidade do amor que ele recebeu na cruz do Calvário, esse ama o próximo. Ama o próximo, muitas vezes aflito, muitas vezes diferente, muitas vezes com suas falhas, ama o próximo. Esse é o nosso desafio. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Que Deus nos ajude a viver conforme sua santa palavra. Amém.